ajeitar e prensar bem a massa. É que nem mexer com massinha, gente, de escola, sabe? Depois que ele fez aquele cone, ele põe o dedo em cima, assim, e empurra para baixo, ele vai abrindo, ele faz, parece uma bandeja de pizza. Eu fiquei olhando todo aquele processo, né? Enquanto que o pastor estava falando, pregando uma coisa, o Espírito Santo ministrando outra dentro de mim. Que ele falando que esse é os processos que Deus faz com a gente que é crente. Porque quando Deus falou para o profeta, vai desce a casa do oleiro, é para observar o que o oleiro está fazendo. Como que é o processo de Deus na nossa vida. E aí, depois que ele abriu aquela coisa de pizza, ele começou a ajeitar as bordas, ficou mais ou menos dessa altura, ele botava a mão no meio e sentia como que estava o centro. O centro ali do eixo, né? Porque se na hora que ele começa a levantar ele está fora do eixo, na hora que ele começa a levantar aquele negócio fica assim, ó, e desmonta. Então ele procura encontrar o eixo, ele vai moldando as bordas até encontrar o eixo, ele põe a mão assim, ele sente que está girando bem no ponto. Depois ele vem de uma vez só e aperta aquele barro e ele vai subindo assim na frente na mão do oleiro. E o tempo todo água para poder amolecer barro, porque barro é duro para trabalhar, mesmo que ele já esteja molhadinho, encharcadinho, ele é duro. Ele, se tiver água demais também ele fica molenga. E aí, quando ele fez aquele tubo, aquele jarro, a primeira coisa que ele fez num tamanho onde que a mão dele alcançava. Ele começou a botar a mão de novo no centro, na estrutura da base, para ver se aquela base tinha espessura, fundamento suficiente, não ficar fino, frágil. E ele começa de baixo para cima, tanto com o dedo por fora, é a mesma forma que ele trabalha dentro. Então ele vem subindo, trabalhando por dentro e por fora, com os dedos. O mesmo formato que é dentro, é fora. Depois, antes dele fechar e dar forma para o gargalo, ele certifica se toda a estrutura, tanto por dentro como fora, é a mesma. Porque depois que ele fechar o gargalo, a mão dele não alcança mais para trabalhar dentro. Aí o Senhor começou a falar comigo algo profundo. Que enquanto que a gente tiver esse contexto de que onde que Deus pode alcançar dentro da nossa vida, da nossa alma, no nosso caráter, e trazer esse moldar, entendeu? Você pode voltar na mão do oleiro muitas vezes. Mas depois que ele fechou, existe um processo muito radical de voltar para a mão do oleiro. É onde que o vaso é quebrado. Porque depois que fechou o gargalo, Deus não alcança mais lá dentro. Porque daí é o trabalhar que você, o tanto que você permite que o Espírito trabalhe dentro de você, por meio de fruto de Espírito. Tá? Tem a ver com o seu caráter. Que Deus fez você por fora, você precisa, por dentro, você precisa externalizar e ser fora. Exatamente o que você é por dentro. Depois que o vaso está pronto, ele é colocado de lado numa sombra, num lugar cheio de vento, tribulação, tá? Fica colocado no canto, é guardado, esquecido lá por um bom tempo até secar. E ali é um processo que o vaso ele encolhe de 3 a 12% do seu tamanho, porque ele vai secar. E nesse processo de secagem, de deixar de lado, se por algum descuido ficou uma pedrinha, um pedacinho de toco, nessa secagem, esse efeito de encolhimento, é o momento onde que o vaso pode se quebrar, sem estar na mão do oleiro. É o momento que pode se quebrar. Por quê? Porque é uma falha, não do oleiro, mas uma falha que já está no barro, que é o que a gente chama de pecado. Nascemos e viemos do pecado. E o quanto que a gente permite, o quanto que você está flexível para deixar Deus entrar lá dentro e mexer e moldar. Entende? E esse processo, quando o vaso ficou lá um tempo e secou, e não estourou, aí ele vai para a fornalha. Lá na fornalha, antes do oleiro colocar dentro da fornalha, ele ainda dá uma última olhada para ver se ainda aquela pedrinha, aquele pedacinho de madeira ficou e suportou ficar lá no deserto, né, ficar sozinho. Se ainda tem, ele dá uma última olhada para ver se não tem alguma falha. Porque depois que colocou na fornalha, que é provado no fogo, não tem mais volta. Não tem mais, porque se ainda naquele momento que você pega lá, que você está seco, olha o que o oleiro disse, você pode molhar, encharcar, bater, quebrar de novo, que ele volta para a roda e começa tudo de novo.
Mas depois que entrou na fornalha, se tiver uma pedrinha, se tiver uma madeirinha, vai quebrar e não vai suportar o processo da fornalha. Quem perguntou? Quem? Rachadura. Para a pergunta dessa área da doação, com a galera assim, que me falou, eu aprendi que a intenção do nosso coração é um movimento muito espiritual. Então, eu perguntar assim, como é que a intenção que a gente deve gerar na hora que está ministrando, né? Porque, por exemplo, eu vejo que tem umas 3 coisas assim, que tomam a nossa atenção, que é a área, por exemplo, musical, que às vezes, por exemplo, você está tocando uma mensagem de tom, uma coisa ali, você está sempre se preocupando de estar tocando bacana, a área que você está prestando atenção em Deus, né? E também a atmosfera do ambiente, né? Às vezes está todo mundo nem aí, né? Ou só cantando, e aí você tem aquela barreira. Tá. E aí, como é que você deve posicionar sua questão de oração? Se você olha para Deus, se você menciona que sai de você tem certas pessoas, como é que é? Há uma diferença entre você estar servindo na igreja, você está servindo a Deus e os teus irmãos. E a outra é quando você está buscando para você mesmo. Ok? Você está lá no seu devocional, você está lá no seu momento com Deus, entendeu? Mas quando você está na igreja, a sua função é servir. Você esquece. Não existe eu ali. Entendeu? Se todo mundo entrou no replay no manto, Deus desceu na terra, você entra junto. Mas enquanto que a igreja toda não foi alcançada, nesse contexto, você vai lá, ó, suar. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, você jamais deve se pressionar ou pressionar as pessoas se elas entendem ou não. Ok? Embora se a intenção do seu coração é servir a Deus, o seu próximo, como a ti mesmo, como o mandamento fala, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, se você tem a tua intenção no teu coração de servir, então o teu eu vai deixar de lado, você vai diminuir para que o Senhor cresça, ok? Agora, no servir, tem 2 coisas que podem acontecer ali, um é erro, ok? E o outro é o acerto. O erro é profissional, perfeição, fala comigo, perfeição. Deus não busca perfeição na gente. Deus busca excelência. Qual é a diferença de perfeição e de excelência? Excelência está dentro das nossas capacidades. Excelência é o que é o seu melhor. Eu não posso exigir do venezuelano que ele toque do meu padrão. Por isso que a gente suporta o irmão às vezes. Não, mas Presta bem atenção. Mas eu também não vou exigir dele que ele se encaixe no meu padrão. Entendeu? Eu vou oferecer para Deus o meu melhor. E eu entendo que ele entregou o melhor que ele tem. O Ricardo entregou que ele é melhor que ele tem. Entendeu? Então Deus ele busca esse padrão de excelência e não padrão de perfeição. Porque aperfeiçoado nós vamos ser até Jesus nos levar. Deus não vai buscar perfeição. E o problema é que nós vivemos uma época onde que o padrão de ministros de louvor é perfeição. Quando você começa a comparar o ministério um do outro, quando você começa... Olha, a pior raça de gente que tem dentro da igreja para servir é músico, gente. É. Vem cá, como é que é teu nome mesmo? Como? O quê? Axel? Vem cá, vem cá. Vem cá, o venezuelano. Tienes o meu idioma? Sim. Sim? Ok. Ó, presta atenção, ele vai ser meu cobaia aqui hoje. Ok? Meu cobaia. Meu experimento. Preste bem atenção aqui uma coisa. Você tocou no primeiro dia aqui? Não. Você tocou no segundo dia? Quando? De manhã, de tarde ou de noite? Tudo. De manhã? Ah, de tarde. De tarde. Como que foi o seu comportamento? Como que você se sentiu aqui dentro na primeira noite e de manhã?
Cara, como eu queria estar lá. Aqui a mãozinha dele começou assim, ó. Primeiro foi porque o pastor tocou na noite, né? Ele tocou na noite, tava louvando Deus, normal. Cara, também, queria tocar bateria, velho, mas ele tava aí. E na manhã, quando ninguém tava tocando, eu falei, por que ninguém tá tocando? Eu tô aqui sabendo tocar bateria e não tô tocando não. Depois eu perguntei. E depois Você sentiu dificuldade de adorar Deus aqui sem estar tocando? Não. Não? Palmas para ele. Valeu, pode entrar lá. Só podia ser alguém de fora do Brasil. Porque outros ministros, outros músicos, se não estão tocando, eles não sabem o que fazer aqui embaixo. Isso tem a ver com o entendimento do que ela foi chamada para fazer. Sabe, quando eu comecei a tocar, eu fui para um evento lá em Porto Alegre, do Marcos Witt. Já ouviu falar dele? Marcos Witt, mexicano. Na época ainda é uma referência, né, na área da adoração. E nós fomos para lá. Cara, tinha uma banda assim, top, perfeita, cara. E eu, cara, sentei perto do batera para ficar assim, ó. Os nossos músicos, cara, todo mundo, a gente ficava comparando. Tu viu aquela virada? Eu já estava assim, tentando memorizar as coisas, cara. E eu perdi o que era mais importante. A essência do culto, a essência da palavra. Eu fiquei só olhando e comparando e perdi aquele... Cara, eu não sabia o que fazer. Quando eu estou num ambiente, dificilmente eu vou tocar no louvor sem estar, ou cantar ali na frente, sem estar tocando instrumento, porque eu não sei fazer isso. E quando acontece, eu fico com o microfone assim. Eu não sei o que fazer com a minha mão. Quando eu comecei o meu ministério, vinham outras pessoas cantando, tocando na nossa igreja, eu não conseguia adorar ali embaixo, eu não conseguia entrar na sala do trono. Porque eu ficava observando, comparando, medindo, somando, tentando ver o quanto que eu era melhor e o quanto que eu era pior. Se você não sabe adorar Deus aqui embaixo, você não serve para estar ali. Se você não sabe adorar Deus em casa, onde que ninguém está vendo, você não pode estar aqui, cara. Você entende isso? É raro de encontrar alguém assim. Se eu perguntar para outro músico aqui, com certeza alguém ficou se coçando, se incomodando ali. Sentiu, cara, como eu queria estar lá. Como eu queria estar lá. E eu vou finalizar aqui para a gente poder... Eu sei que foi tudo fora do cronograma, mas eu vou contar um último testemunho. Eu já toquei com muita gente famosa, muita gente que eu sonhava. Sabe, a realização de um músico é tocar com outro cara famoso, sim ou não? Eu tive oportunidades, já toquei com o Fernandinho, com o Nívia Soares, já ministrei junto com o Judson Oliveira, Ricardo Robortella, Daniel Alencar. Já ministrei com uma galera legal. Ministrei com o Bethel Music. Quem conhece o Bethel Music? Jesus Culture. Já toquei com eles. Sabe o que era a minha expectativa quando eu era convidado? Na hora eu vinha na minha cabeça assim, cara, cheguei no auge. Isso vai dar uma visibilidade, vai gerar agenda. Ainda falava pro cara da foto, né? Tira umas fotos minhas, faz uns vídeos lá. Registra aí, porque... Sabe o que aconteceu? A minha expectativa, eu pensava assim, cara, vai ser céu na terra. E quando a gente começamos a ministrar, com essas várias pessoas que eu falei, eu não senti nada, absolutamente nada de diferente daquilo que para mim era uma coisa normal do que eu sentia quando eu estava sozinho no meu quarto ou no meu banheiro, com meu violão, com minha Bíblia. Eu me frustrei pensando que eles eram super-heróis. Entendeu? Eu me frustrei. Aí eu acabei descobrindo que eles carregam a mesma essência. Por um lado, como a menina perguntou, como descobrir? Por um lado, eu descobri que eu estava caminhando no caminho certo.
Por outro, eu me frustrei porque meu pensamento acerca de algumas coisas estava errado. Quem que gostaria que canta aqui, que gostaria de cantar com a Nívia Soares? Top, cara. Eu ministrei com o Júdice Oliveira na Escola do Clamor, tocando violão, cara. Aquele cara lá é mergulhado no azeite, cara. E eu tocava e ele ministrava na galera e cada pouco ele olhava pra mim assim, eu falei assim, agora que eu vou cair com violão e tudo. Ele olhava pra mim assim, o Judson foi o ministro de Deus que ativou meu ministério. Eu fui despertado um dia e ele que ativou meu ministério em 2001. E eu olhava, cara, agora que eu vou cair. E ele olhou assim, virou as costas e me deixou chupando dedo lá, cara. Em 2019, o Jonathan me trouxe aqui para um evento da igreja dele. E no intervalo de uma semana, que era no evento da igreja dele, para outra, eu ia ministrar na igreja lá do meu cunhado. E no meio da semana tinha um evento lá, acho que é Taguatinho, Areal, lá onde tem a igreja lá do Tomados pela Glória. E o Judson ia estar ministrando. E a galera, o pessoal deles, me convidaram para tocar junto com o Judson. Vai ser hoje, Jesus. Vai ser hoje. Quando eu cheguei lá, instrumento afinadinho, tudo prontinho, o Judson chega e fez como eu fiz com a galera da dança hoje. Disse bem assim, não vai ter louvor hoje, vai ser só palavra. Como é que ficou o coração de vocês? Agora, aleluia, né? Pô, o pastor me boicotou, velho. Saí um mês, cara. Orei. Jejuei. Tava até aleluiado. E o pastor me colocou de canto. O vaso, depois que está pronto, ele é colocado à disposição para ser usado como bem entender o seu dono. E o que importa não é a aparência, não é o tamanho, não é o formato, mas é o que se guarda dentro. Primeiro ponto. É o que se guarda dentro. Por isso que você precisa entender o que você carrega de Deus. Entendeu? Quando o Judson falou não vai ter louvor, ele pegou o cara lá do teclado, deu uma nota só, pisou no pedalzinho e deixou aquele negócio ali. Uma nota. E palavra. E palavra. E palavra. E palavra. Na metade da palavra eu falava, Jesus, eu quero te aceitar de novo. Porque eu saí do Rio Grande do Sul já com esse convite para ministrar com ele. E a intenção do meu coração era a seguinte: eu vou lá para buscar uma nova palavra de Deus. E no meio da mensagem, o Judson não sabia disso. O Judson virou para mim, eu estava na primeira cadeira ali, ó. Ele virou para mim e disse assim: Deus não vai te dar nada de novo sem antes você viver aquilo que Ele já te deu. Ele falou bem assim para mim: você não viveu ainda aquilo que eu já te dei e você está querendo algo novo. Então a gente está querendo pular processos e ciclos de Deus sem ter vivido aquilo que é ordinário. Só vai viver o extraordinário quem não pula etapas, quem vive o ordinário, dia após dia. O processo de aperfeiçoamento da parte de Deus. Entende? Não tem como, queridos. Não tem como. O que eu estou falando para vocês aqui, tentando falar em 2 horas que eu estou falando, eu vivi isso 21 anos. 21 anos. Entende? As pancadas que eu levei da vida, os tombos que eu levei, os tropeços, as chibatadas que eu já levei de Jeová, para chegar aqui e falar em 2 horas para vocês, o que eu vivi em 21 anos, e ainda não falei tudo, porque eu tenho assim, eu falei só os 2 primeiros versículos de uns 50 que eu tenho aqui. Porque é uma vida com Deus. Quando você entender que é uma vida, você compreender que você precisa, de fato, quando Deus falava para Davi, Davi, me dá o teu coração. Davi, quando foi transicionar o trono para Salomão, ele disse assim: filho meu, me dá também o seu coração. Ou seja, assim como Deus pediu meu coração para fazer as coisas dele, você também precisa entregar o seu coração para ele. Você precisa
Entregar o seu coração. E o que habita no seu coração? Senão o seu caráter, quem você é, suas emoções, vontades, pensamentos, sentimentos, intenções, atitudes. Ou seja, o seu caráter. Há quem diga que quando a pessoa morre não leva nada para o céu. É mentira. O que Jesus veio resgatar na terra? Alma. O que é alma? É o seu caráter. Se não fosse isso, não tinha necessidade do Espírito Santo trabalhar na minha e na sua vida com fruto de Espírito. Se não fosse isso, as pessoas não iam para o culto no Antigo Testamento apenas para serem perdoados, porque eles entendiam, não tinha o Espírito Santo dentro, e eles precisavam serem perdoados. E hoje nós temos dentro. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz disso na nossa vida? Observe que eu estou falando de adoração e não tanto dentro do contexto de música, mas de uma vida com Deus. Sabe? E quando você começar a compreender e entender essas coisas, nada mais vai importar. Nada mais vai te satisfazer. Sabe? Você não vai se tornar uma pessoa superficial com as outras, do contrário, você vai se tornar mais misericordioso, você vai se tornar mais amoroso, você vai se tornar mais compreensivo, você vai mudar com seu pai, você vai mudar com a sua mãe, com o seu pastor, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai mudar o rumo do qual você estava indo lá para Tarsis. Sabe por que Tarsis? Tarsis era a rota comercial mais longe possível que alguém poderia comprar uma passagem para ir embora. Você vai parar de fugir do seu ministério. Você vai parar de fugir. Você vai parar de fugir como Moisés fugia da serpente. Você vai parar de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Fala para o seu irmão assim, olha nos olhos dele com respeito e diga assim: para de mimimi. Se converte, seu carro. Amém? Como o Caio disse ontem, quando o pastor fala que é a última. Se coloque de pé, só para você pensar que está acabando. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Tudo isso só vai fazer a diferença na sua vida se você entendeu o seu chamado, entendeu a sua identidade como um adorador. Mesmo que você, sendo um músico, um ministro do altar ou não, sendo até um ovelhinho de Jesus, tudo isso só vai fazer sentido quando você decidir e escolher: não, é isso que eu quero para minha vida. Sabe? Eu faço uma pergunta para você. Preste bem atenção. Eu faço uma pergunta para você. O que é maior do que a unção, do que os dons, do que o ministério, do que a promessa na sua vida? Você pode ter tudo isso e pode não ter nada, mas o que você não pode deixar de ter é a glória de Deus na sua vida. Sabe? É bom ter tudo isso, é maravilhoso. Não tem isso, é bom você buscar, porque faz diferença. Mas o que você não pode deixar de ter é a glória de Deus dentro de você. A unção de Deus, a presença de Deus. Sabe? Porque é isso que vai definir o que você vai viver aqui nessa terra. É isso que vai definir aquilo que Deus colocou dentro de você. É a velocidade, não importa, gasta como foi lida aqui na abertura. Né? Não se precipite. Tem gente que fica afobado, ansioso. Vou aproveitar lá. Vou botar lá um culto, 15 minutos de intervalo de um para o outro. Vamos meter goela abaixo, cara, não se precipite. Mas também não tenha pressa em sair. Não tenha pressa em sair desse lugar. Até porque se você sair da presença, é complicado. Você tem que ter esse entendimento que você carrega onde você estiver. Aonde você estiver, o culto continua onde você estiver. Na sua casa, dentro do seu carro, lá no seu trabalho. Entendeu? Lá no momento que você está dormindo, na hora que você está lavando a louça.
Até no momento que você está pecando, o Espírito Santo está ali, filho. Não faz. Vai dar ruim. Você vai te arrepender. Entende? Você precisa ter esse entendimento. E olha o que é que o fruto do Espírito precisa gerar. 3 coisas básicas na sua vida. Eu vou falar só as 3 primeiras. Tá? O fruto é uma coisa chamada amor. Como uma mexerica, com vários gomos. Cada gomo tem um atributo. E os primeiros delas diz o quê? Paz, alegria. Amor, paz e alegria. Só isso aqui que eu quero falar para você. Se o teu ministério está fora desse contexto, se você não ama o que você faz, você já falhou na sua missão. Se você não tem paz no que você está fazendo, você está totalmente fora de foco. E se você não tem alegria naquilo que você está fazendo, ou alegria de estar diante do Senhor, alegria de servir ao Senhor, como diz no Salmo, servir ao Senhor com alegria. Eu sou testemunha de que não é fácil viver esse Salmo. Servir ao Senhor com alegria e se apresentar com Ele com cânticos. Mesmo quando você foi roubado, mesmo quando você foi saqueado, quando você foi destruído, quando você foi machucado, se apresentar para Ele, para se servir, para servir ao Senhor, e ainda com alegria, cantar para Ele, com seu coração machucado, ferido, né? Tá dando tudo errado, não está nada do jeito que você esperava. Aí você vai viver como Asaf, lá no Salmo 73, versículo 1. Versículo 1, o contexto é quando Salomão acaba de orar, consagrando o templo, a glória do Senhor encheu aquele lugar, a Shekinah de Deus. Asaf era o líder do louvor. E Deus usa aquele cara. Quantos dias foram de culto lá? Quantos dias? Aleluia. Faz escola bíblica na escola, na igreja. Tá? Foram 7 dias de culto, de avivamento. 7 dias aquele homem liderando. E Deus começou a usar aquele homem tremendamente. Você pega o contexto, todos que estavam dentro do templo, fora no arraial, que estavam enfermos, doentes, foram curados. É o que diz lá no texto. Termina aquele mega culto de avivamento do Antigo Testamento, Asaf vai para sua casa com aquele sentimento, uau, Deus me usa. Você viu, cara, o paralítico, você viu o cego, você viu a irmã da coxa mancando ali, o anjo que feriu ela. Aí ele chega em casa, a Bíblia diz que a casa de Asaf, a esposa, os filhos, eles eram doentes, tinham enfermidades. O que o Asaf chegou em casa contando? Amor, você perdeu. Deus desceu na terra e até me usou. Todo mundo que estava fora do arraial, que estava doente, foi curado. Qual foi a pergunta que a esposa de Asaf fez para ele? Versículo 1, Deus usando ele. Verdadeiramente bom é o Senhor para com o seu povo de Israel. Versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram da sua presença. No auge do seu ministério, no auge da maturidade do que quer servir ao Senhor entre 84 e 85 anos de idade. E ele falou assim, cara, eu vou me perder, eu vou me desviar. Porque Deus me usa para todo mundo, mas não usa para mim, para minha casa. Tu quer alcançar as nações, mas não alcança a tua casa. Não alcança teu pai, tua mãe, teus filhos, teu marido, tua esposa, teus irmãos. Você quer ganhar o mundo, mas está perdendo a sua casa. De que adianta? Não vale a pena nada disso daqui, cara. Se você perder a sua casa. De nada adianta. Porque a adoração não é aqui. Ela começa lá onde é que você mora. Começa com os teus filhos, começa com a tua esposa, com teus irmãos, seus pais. Você entende? E ele vai do versículo 3 em diante até o 19, reclamando do ímpio que tem prosperidade em tudo, até para morrer ele tem um buraco para ser enterrado. E ele fala, porque os levitas ali, os sacerdotes, eles não tinham herança. Eles não tinham uma casa do jeito que eles queriam, eles não tinham um carro novo do ano, eles não tinham uma televisão, não tinham um smartphone top. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada comparado ao padrão da terra.
Eles não tinham nada comparado para o padrão da terra. Sabe o que eles tinham? Que Asaf esqueceu no auge do seu ministério? A herança dele era o Senhor. Aí lá no versículo 19 ele diz assim, foi então quando eu voltei. Foi quando eu voltei para o culto, que eu voltei para a palavra. Eu entendi qual é o fim deles. O fim do ímpio. Você precisa ter entendimento daquilo que você está vivendo. Você precisa ter entendimento daquilo que você está fazendo. Como que você está conduzindo o seu ministério como uma carroça. A carroça dos filisteus simboliza um sistema pagão de adoração. É você que conduz. Você não é conduzido. É você que diz assim como que vai ser. Não é o Senhor. Entende? Talvez para Deus está dando oportunidades para pessoas aqui hoje. De mudar toda a história do seu ministério. Sabe? Talvez você tenha a capacidade, a dignidade de chegar e falar para Deus assim, Deus, me perdoa, toma aqui, eu te devolvo. Não é meu. É seu. Talvez você hoje tenha a oportunidade de falar para Deus assim, Deus, eu não me suporto mais. Hoje eu entendi que eu estou desviado há muito tempo. Me leva de volta para o caminho, me leva de volta para dentro do seu coração. Eu hoje de manhã, essa manhã aqui não é uma manhã da gente sair pulando, gritando, correndo. Essa é uma manhã de lágrimas. É tudo que Deus espera, talvez, de você. Arrependimento. Entende? Se você se justifica muito das coisas que você faz, se você busca sempre uma resposta para tentar explicar a sua conduta, pouco você se arrepende. E você com o tempo vai ficando tão insensível, como Pedro diz, com a mente cauterizada. E não percebeu, como um dia eu fui num culto, pregar numa igreja, e eu estava na primeira cadeira na frente, esperando a galera do louvor, cara, tudo lindo, maravilhoso, luz e fumaça, igreja preta, todo mundo afinadinho. Na terceira música eu dei uma respirada fundo, eu falei assim, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Aonde o Senhor está aqui nessa igreja? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, faz muito tempo que eu não entro nesse lugar. E quando ele falou isso na minha frente, eu vi debaixo do altar vindo uma água, uma visão assim, eu vi uma água vindo, chegou na minha frente e virou, e saiu como se fosse assim pela porta, uma água suja, barrenta. Aí Deus me disse, tem pecado no altar. Tem pecado no altar. Como é que você prega depois? E foi 1, 2, 3, 12 músicas. O pastor, o líder da igreja, chegou assim, pastor Ávila, vem aqui. Antes de pregar, ministra uma canção. Ministra uma canção pra gente. Eu peguei o violão, era tão pequenininho que parecia um cavaquinho, aquele violão baby. Botei assim, aquele negocinho aqui. E fiz assim. Aí o povo começou a dar uma gritaria. Ai, gente, vinha pra frente, se jogava no chão. Cara, eu pensei que deu Benihim. Poxa, nem cantei ainda. O povo estava tão faminto, tão sedento de algo verdadeiro, genuíno, tão simples. A gente não precisa botar uma cereja no bolo. Entende? A gente não precisa enfeitar. Porque Deus sabe o que Ele faz e Ele é perfeito. A gente deu a primeira nota, cara. E antes da metade da música eu estava cantando sozinho. Os músicos pararam de tocar e estavam todo mundo ajoelhado, chorando. Aí eu terminei, sentei do lado da baterista ali numa cadeirinha e fiquei esperando o povo voltar para a terra. Aí depois eu comecei a pregar. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus, a glória de Deus, quando você está ministrando, cara? Onde que Deus vem e tira você de cena, Ele te esconde numa nuvem e Ele aparece. Entende? Não é o teu título, não é a tua fama, sabe? Como diz aquela canção, o que você vai fazer quando Ele vem? O que você vai fazer quando Ele vem? Você vai querer aparecer com Ele? Deixa Deus aparecer na tua vida. Deixa Deus aparecer na tua vida. Eu desafio você a experimentar isso. Tudo isso que a gente viveu aqui é maravilhoso, mas não faz sentido nenhum se amanhã, ou ainda hoje, quando você voltar para sua casa, você não botar nada em prática do que você recebeu aqui. Não adiantou de nada. Foi só mais um final de semana
legal porque você não tinha o que fazer. Vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para falar. Vamos ver o que Deus tem para fazer. Vamos ver se realmente segunda-feira os dons vão ser ativados na minha vida ou não. Alguns estão numa expectativa, quem vai voltar ainda para o culto hoje de noite. Vou chegar lá, daí eu vou queimar e Deus vai descer na terra. E se Deus não vier? Porque não é você, é Ele. Entende? É Ele. Embora aquele que clama, a Bíblia diz, fala que o coração quebrantado e contrito o Senhor está perto. Mas muito mais do que sacrifício, o Senhor quer obediência. Obediência. Talvez você está que nem aquela canção da Tamires que fala assim: quanto tempo eu trabalhei, quanto tempo eu me esforcei, o quanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando encontrar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser o suficiente? A gente se pressiona por uma coisa que Deus não exige. Para estar com Ele, Ele só quer um coração aberto, quebrantado. Ele não quer as suas 95 teses de teologia. Ele não quer o quanto que você jejuou, o quanto que você curou, o quanto que você pregou, o quanto que você ressuscitou, o quanto que você pregou na sua vida, quantas pessoas você ganhou. Ele só quer você. Se o teu entendimento não for esse, queridos, é bom você rever o seu evangelho, é bom você rever o seu ministério. As coisas começam a acontecer e você, de repente, você fala assim que está passando por luta no teu ministério, está passando por luta na tua vida. É Deus tentando te trazer de volta, chamando a tua atenção. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Tiago, que Deus ele gera na minha e na sua vida provações, para ver se você vai dar continuidade. Provações. Enquanto você está provado, não adianta repreender o diabo não, cara, porque é Deus que está fazendo isso na tua vida. Agora, se o diabo está se levantando, você ora, repreende, as coisas mudam. Beleza, glória a Deus, amém. Mas agora é Deus. Observa o que Davi falou no salmo que a gente leu ali. Eu fui afligido enquanto que eu andava errado, mas agora eu aprendi a guardar a tua lei, a tua palavra. Esse é um cara que fala, que medita na lei, na palavra de Deus de dia e de noite. Era um cara que aprendeu e conheceu os caminhos que levam para o coração de Deus. Que ele pegava e fazia uma nota na sua harpa, na sua simplicidade. Não tinha som, não tinha parede preta, não tinha internet, não tinha gravação, não tinha nada, não tinha público. Só tinha alguns soldados esperando lá a ordem do Saul para matar ele. Ele dava aquelas dedilhadas. E o capeta saía da vida dele. Tem gente que está tentando fluir no seu ministério e não consegue nem expulsar um pernilongo, uma mosca que para lá no teu nariz que você está pregando. E ainda tem que se debater. Você entende isso, queridos? Eu sei que eu estou falando para você é uma coisa que a partir de hoje precisa ser um estilo de vida. E um estilo de vida você precisa dia após dia, gradativamente. Viver sem precipitação, sem ansiedade. Desfrutar cada momento. Você está preocupado com amanhã, está preso no passado e não vive o dia que se chama hoje. Entendeu? Não vive, perde, deixa de receber. Porque você pode estar no lugar certo, você pode ser a pessoa certa, mas fazendo as coisas de forma errada. Ou você é a pessoa errada no lugar certo, ou você está fazendo a coisa certa no lugar errado. Você precisa buscar o entendimento. A própria Bíblia diz que vindo um maligno, daquela semente que caiu no meio do caminho, não havendo entendimento, ele vem e roubou. E você deixou de frutificar naquela boa semente do Senhor na tua vida. Fecha os teus olhos. Consolinho. Eu quero que nessa manhã, violão, por favor, você tenha esse entendimento e a liberdade até de dizer para Deus, Deus, eu quero começar tudo do zero.
O que é para viver o novo de Deus, você tem que se desfazer do velho. Para viver o novo de Deus, você tem que se desfazer do que é velho. A velha mentalidade, daquilo que não é santo, daquilo que é impuro, daquilo que impede o fluir de Deus. Faça uma revisão na tua vida. Por isso que Paulo diz, olha, antes de comer e de beber, examine-se. Examine-se a si mesmo. Para você entender se você está dormindo, se você está doente. E eu quero te convidar a você a fazer essa oração, abrindo mão